Olá, pessoal. O meu nome é Ive Mandelbaum. Eu sou nutricionista e esse é o meu canal, o nosso espaço de bate-papo no assunto nutrição, alimentação, saúde e as delícias da minha cozinha. Então, hoje eu vou falar de uma das delícias da minha cozinha e eu vou te contar por que eu faço o meu pão em casa e eu não compro pão industrializado. Então é assim, para começar a falar desse assunto, a gente precisa entender primeiro o que é alimento e o que é produto alimentício ultraprocessado. Então, alimento é aquilo que dá na natureza. Então, arroz, feijão, trigo, frutas, verduras, legumes, isso é alimento. E nos alimentos nós temos os nutrientes, fibras, vitaminas, minerais, nutrientes anti-inflamatórios, antioxidantes, né, proteínas, carboidratos. Então, a gente tem todos os nutrientes. Por outro lado, nós temos o produto alimentício ultraprocessado, que é algo elaborado pela indústria, que por conceito tem nenhum ou quase nenhum nutriente, alimento dentro, né? Não nutriente, não tem quase nenhum alimento dentro e que está, assim, pela elaboração na indústria, viável para consumo. Esses produtos alimentícios ultraprocessados, eles têm na sua composição um monte de nomes que quando a gente lê lá no rótulo, nos ingredientes, a gente nem sabe o que é, né? Então, são conservantes, corantes, aromatizantes, edulcorantes, estabilizantes e um monte de antes aí. E esses elementos são chamados, tecnicamente, de xenobióticos. Pois bem, eu vou te explicar o que eles fazem. Vamos parar para entender o nosso intestino, a nossa mucosa intestinal. Então, a nossa mucosa intestinal é formada por várias células intestinais, como se elas fossem mãozinhas, né? Então, as nossas células intestinais têm esses vales, né? Tem todos esses dedinhos, e nesses vales que nós absorvemos nutrientes. E em volta dessas vilosidades, nós temos uma camada, né, que é chamada microbiota intestinal, que é uma camada de lactobacilos e bifidobactérias, que tem várias funções benéficas no nosso organismo, como a produção de vitaminas, como reduzir a absorção do colesterol, entre outras milhares de funções, no sistema imunológico. Então, a gente precisa preservar essa camada de lactobacilos e bifidobactérias na nossa mucosa intestinal. Se você gosta desse assunto e se interessa por esse assunto, me conta aqui nos comentários que eu faço um vídeo só desse assunto para você. Então, continuando, o que acontece quando a gente consome uma grande quantidade de produtos alimentícios ultraprocessados na nossa alimentação do dia a dia? A gente destrói, a gente muda essa camada da nossa microbiota, né, o nosso microbioma intestinal. E aí, alterando a permeabilidade da nossa mucosa intestinal, nós temos aí processos inflamatórios, alta produção de radicais livres lá no nosso intestino, provocando várias doenças. Então, esse é o principal motivo pelo qual eu prefiro preparar o meu pão em casa para o nosso consumo aqui em casa do que comprar o pão industrializado. Fora que o pão preparado em casa tem duas outras grandes vantagens. Primeiro, o sabor, que é uma delícia, né? Você pode fazer aí vários tipos de pães. E depois, porque se você busca uma alimentação saudável, né? O pão preparado em casa, você tem total controle daquilo que você está colocando ali no seu pão. Você também pode usar farinha integral ou vários outros tipos de farinhas, você pode usar sementes, você pode usar linhaça, você pode usar gergelim, semente de abóbora, né, semente de girassol, aveia, então dá para usar um monte de ingredientes saudáveis. Então é muito mais legal. Aí eu sei que você vai virar para mim e vai falar assim, poxa, Ive, mas dá muito trabalho, é muito complicado. Então, peraí que eu vou te contar uma coisa.
eu sempre fiz pão em casa. Eu sempre tive essa paixão por pão, né? Só que desde a minha adolescência, quando eu comecei a fazer pães, eu fazia pães uma vez ou outra, mais por diversão, né? E algo para ter alguma coisa gostosa para comer pontualmente, era alguma coisa assim. Hoje, sendo nutricionista, já não. Ou seja, hoje eu faço o pão para o meu consumo em casa diário, né? Você tem duas formas de preparar o seu pão aí na sua casa. Primeiro, a forma mais simples, né? Você pode usar uma panificadora domiciliar. Então, é um equipamento pequeno, é barato, dura bastante, e aí é super simples de fazer, porque ela vem com uma cuba lá dentro, você pega essa cuba, põe todos os ingredientes lá, programa o ciclo na sua panificadora e acabou. A panificadora faz o pão para você. Então, não tem desculpa para não comer um pão feito em casa. Essa é a maneira mais simples. E a outra maneira que você tem de fazer é fazendo o pão manualmente, que também é super simples e super fácil, tá? Então, essas são as duas maneiras. Queria falar um pouco agora sobre fermento, né? Existem dois tipos de fermentos que são usados para fazer pão. Então, vamos entender qual é a diferença entre eles. Primeiro, a gente tem o fermento biológico, seco ou fresco. O que é o fermento biológico? Eu vou te mostrar o fermento biológico seco comprado no supermercado, que eu tenho em casa, que é assim no envelopinho, tá? Então, como é que é esse fermento? Esse fermento é feito, né, com levedura, Saccharomyces cerevisiae, né? E ele produz gás carbônico, e aí, com isso, acaba levando ao crescimento da massa e leveza da massa. Então, super saudável, é feito com levedura, que é a mesma que é usada para fazer a cerveja, por exemplo. Ou existe também o fermento fresco, que agora tá super na moda. Vou pegar o meu para você ver, que é o chamado levain, ou surdu, né, ou massa madre. Existem vários nomes. Então, o fermento fresco, o fermento fresco nada mais é, né, do que o fermento natural, na verdade, nada mais é do que a junção de água e farinha, e com o microbioma, ou seja, com os micro-organismos, né, bactérias do ambiente e da água e da própria farinha, você acaba tendo a fermentação. Então, aqui eu vou mostrar para você, né, o fermento natural, que é o levain. Tá vendo? Ele tem, olha, essa característica, né? E aí, o que é legal, que você tem aqui a produção do álcool, né, por essas bactérias e também do gás carbônico, e aí você consegue ver, inclusive eu vou mostrar aqui o meu para você consegue ver, tá vendo? Essas bolinhas, né? E aí você tem toda a fermentação que dá o sabor e a textura leve e fofa para o seu pão. Tanto faz você usar um ou outro. O levain, claro, virou moda, né? Tem vários sites pela internet, tem nas redes sociais também um monte de vídeos e um monte de orientações em diversos grupos de como fazer o levain ou o fermento natural. Aí você acaba se empolgando, você faz um monte de amigos pela internet e acaba virando uma arte. Então, na verdade, eu vou te dizer que depois que você pega no tranco, você faz isso super fácil no seu dia a dia. Eu acordo, já vou fazer o café da manhã, e aí eu já ajeito ali o meu levain para poder fazer o pão no dia, e aí é rapidinho, eu consigo trabalhar e consigo atender meus pacientes e intercalar isso aí na minha correria do dia a dia. Então,
hoje, nesse vídeo, eu queria te contar por que que eu faço o meu pão em casa, te contar que é muito mais saudável, muito mais saboroso e você tem total controle dos ingredientes que vão no seu pão. Então, depois, deixa aqui os comentários e me conta se você está fazendo o teu pão também. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, também me conta aqui, tá bom? Se você é um apaixonado ou apaixonada por alimentação saudável, por alimentação e nutrição, e gosta de bater papo sobre isso, e você é um food lover, apaixonado por comida e alimentação como eu, então fica aqui pertinho de mim. Se inscreve no meu canal aí no sininho, para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo, e dá um like aqui no meu vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo encontro.